Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como modelar essa caixa e essas munições de balas de rifle, assault rifle aqui, tá? Então pessoal, a gente vai criar um novo projeto, deleto o cubo padrão, vou vir numa visão ortográfica e vou dar Shift A e vou adicionar o nosso cilindro. Mas eu não quero que ele fique para minha visão, eu quero que ele fique direcionado para o ambiente. Agora ele vai ficar para cima e está certinho aqui, tá? Eu não tenho nenhuma referência de imagem aqui, porque é bem tranquilo de modelar, mas se você quiser pegar uma imagem apenas para referência de tamanho, sinta-se à vontade, porque eu tinha até usado uma no projeto passado, tá? Mas não me agradou muito a referência. Então o que eu vou fazer aqui? Vou diminuir um pouco o escalonamento aqui, só para deixar mais fino. Vou no modo de edição, vou escalonar essa parte aqui, até no eixo, apenas no eixo Z, tá? Seleciono aqui no Warframe toda a parte de baixo. Vou dar um Ctrl B e deixar bem pequeno assim mesmo. Depois eu vou vir aqui, vou selecionar de novo essa última parte. Vou apertar E, vou subir bem pouquinho mesmo. Seguindo mais ou menos o mesmo tamanho aqui, né? Por exemplo, se aqui tem esse tamanho, aqui eu vou seguir o mesmo tamanho, beleza? Feito isso, vou dar E novamente. Só que aqui eu vou escalonar até chegar mais ou menos na linha da bala aqui, né? Se você quiser fazer bem exato, sinta-se à vontade, tá? O importante é que fique aqui, encaixando certinho, tá? Mais ou menos, tipo, bem próximos. Depois você aperta E novamente e escalona mais aqui, mais ou menos do mesmo tamanho que foi os quadrados anteriores, só que um pouquinho maior, pelo menos eu gosto assim, tá? Pra dar essa sensação de base maior aqui e que sustenta a bala certinho, né? Beleza, depois disso, vindo na visão de baixo, agora vamos fazer aquele detalhezinho que tem nas balas, que é onde estoura o cartucho. Vamos apertar E e escalonar até o mínimo aqui. Feito isso, vou dar E e subir para o eixo Z. Eu acho que aqui está mais ou menos bom. Vou dar E novamente, escalonar bastante agora, deixar bem pequeno. Vou escalonar novamente aqui. Vou dar E, só que agora eu vou escalonar ao invés de subir. Feito isso, deixo aqui mesmo, nesse plano, e aperto E novamente para ele ficar ali como se fosse o negocinho de estourar o cartucho, né? Vou só alinhar aqui certinho na visão preview e aqui está bom. Eu acho até que ficou muito pequeno, na verdade. Eu vou selecionar o modo face aqui. Warframe e vou selecionar essas faces todas aqui e elas eu vou aumentar um pouco o tamanho, tá? Aí, ficou bem interessante. Vamos agora subir na parte aqui de cima e fazer a parte aqui de cima da munição, beleza? Vindo para a visão da frente. Também vou apertar Ctrl B aqui. Feito aqui no Ctrl B, né? Deixa eu fazer de novo. Aqui, se você quiser, você pode aumentar mais, tá? E a gente vai arrumar um pouco aqui, tá? Deixa mais ou menos assim. E essa parte a gente puxa aqui no eixo Z, tá? Essas vértices aqui, seleciona todas, certifica que é todos os lados. E desce pro eixo Z aqui, tá? Acho que mais ou menos assim está bom já. Feito isso. Vamos apertar agora a tecla E aqui na parte de cima e puxar ela para o eixo Z, tá? Puxando ela para o eixo Z aqui, nós vamos aqui, apertar E, escalonar, mais ou menos aqui. E eu recomendo nesses quadrados aqui você seguir sempre aquele mesmo tamanho de antes, né? Que eu estava mencionando. Então essa distância aqui, ó, que é essa distância aqui, que eu estou desenhando para vocês, seja a mesma distância que estava tendo aqui nas partes de baixo, tá? Para ter uma coerênciazinha e ficar bem bacana no final. Vocês vão ver que isso vale a pena bastante. Então vou escalonar de novo, ó. Ficou mais ou menos um tamanho semelhante que estava lá embaixo. Só que agora eu vou apertar E e vou dar um Z aqui embaixo, tá? Feito isso, a nossa primeira parte da bala já está pronta, beleza? Vou só vir aqui em Shade, Auto Smooth, tá? Se eu não me lembro agora, mas se você não tiver essa opção para você fazer, você pode ativar um plugin que ela faz isso. Se eu não me engano, é alguma coisa assim, tá? Mas eu acho que vem por padrão hoje em dia já no Blender. Feito isso, vou deletar essa face aqui.
E vou fazer o seguinte, partindo dessa parte de baixo ainda, vou dar um Shift D e vou escalonar um pouquinho para cima só. E por que eu vou escalonar para cima? Porque eu pretendo deixar essa outra parte do modelo 3D aqui nesse molde mesmo, tá? Não quero separar os dois, não. Não pretendo. Então eu vou deixar os dois aqui e vou fazer o seguinte, eu só subir um pouco para cima para se algum dia eu tentar apertar M, né, para fundir vértices perdidas no modelo, isso não vai acontecer nessa parte aqui, tá? Vamos fazer agora a parte de cima. Vou vir para a visão da frente e vou dar um E e Z, subir uma altura significativa aqui, tá? Como eu disse, eu estou fazendo sem referência. Se você quiser, sinta-se à vontade para pegar uma referência na internet e fazer com medidas exatamente reais, tá? E agora vou subir um pouco mais aqui só. Acho que desse tamanho tá interessante. E vou fazer o seguinte, tá? Vou vir na visão da frente. Agora eu vou apertar E, Z, subir mais ou menos aqui. Vou diminuir significativamente pouco. Vou subir mais um pouquinho. E vou fazer isso de novo. Diminuir mais um pouquinho do que o de antes, né? E mais uma vez. Agora diminui bastante aqui, tá? Deixa eu só ver aqui. Acho que eu vou descer um pouco, né? Ficou muito alto aqui. Vou descer um pouco esse aqui também. E aí está feito a nossa bala. Vou dar um outro Auto Smooth aqui, tá? E vou só arrumar alguns detalhezinhos que estão me incomodando um pouco. Aqui na parte de baixo. Deixa só um pouco mais alto. Que os rifles acho que um pouco mais assim fica melhor. Beleza, acho que aqui está bem interessante já. O que a gente vai fazer agora só? Vou vir aqui na parte de cima, vou apertar E, S. Ops, eu tava com uma outra vértice selecionada. Vou desarrumar aqui o que eu fiz, beleza. Vou selecionar todas elas aqui de cima. Vou apertar F e depois eu vou apertar E, só que eu vou escalonar, tá? E vou deixar assim. Você poderia fechar com F direto? Poderia, mas não fica muito bom, tá? Outra coisa também, você até poderia deixar assim, ó, bem pontudinha a bala, tá? Se você quiser. Mas eu vou deixar assim. Na verdade, eu só vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se aqui ficou muito pequeno. Não. Eu vou puxar aqui pro Z, tá? Mas depois disso eu não vou... Essa parte eu vou deixar reta, porque se você ver bastante referência, essa parte da bala, elas realmente costumam ser bem retinhas, tá? Essa parte final aqui, no caso, eu tô falando, né? Então, se você olhar de frente, na realidade, elas são bem retinhas aqui nessa parte, tá? As que eu já vi, pelo menos. Mas sinta-se à vontade de fazer da maneira que você quiser. A única coisa que ainda tá me incomodando é que aqui ficou muito alto, tá? Vou diminuir um pouquinho. O que eu vou fazer? Agora a gente vai criar os modelos Low Poly e High Poly, tá? Por que a gente faz isso? Para texturização, para gerar bakes, principalmente no Substance Painter, a gente cria dois modelos. Um Low Poly, que vai ficar assim mesmo da maneira que está, esse aqui, e o High Poly, que a gente usa para gerar um bake e deixar um modelo Low Poly mais bonito, só que mais leve, sem ter muitas vértices nele, tá? Então, vou dar um Shift D. O primeiro cilindro aqui, vou nomear de Bullet Underline Low Poly. Então ele vai ser o Low Poly. E o segundo, Bullet Underline HP. Feito isso, o que a gente faz agora? Vou tirar da minha cena o Bullet Low Poly e vou focar só no High Poly. Primeiro a gente vai adicionar um modificador aqui, o chanfro, tá? Adiciono o chanfro. E no chanfro, o que ele faz basicamente? Ele vai adicionar algumas curvas no nosso modelo. Como eu poderia mostrar para vocês em algum lugar aqui, deixa eu ver. Deixa eu adicionar um subdivisão de superfície. Agora dá para vocês verem melhor, tá? Basicamente, ele vai criar alguns cortes aqui para nós. Então, a gente terminou aqui nossa bala, tá? Só recapitulando aqui, o que é o modificador chanfro, que em inglês é bevel, né? Se vocês repararem aqui, nós temos o seguinte, ó. Eu vou vir para o modo divisão Warframe e vocês vão perceber que aqui nós temos essas arestas aqui, ó.
onde eu estou circulando. Inclusive, se eu chegar bem perto do modelo 3D, vocês podem ver mais duas arestas aqui em torno dessa primeira. Porém, se eu vim para o solidificar, eu tenho apenas essa aqui e essa outra de baixo bem longe, tá? Mas se eu vir no Warframe, vocês percebem que tem mais uma aqui e tem duas aqui. Mas no solidificar, vocês não veem ela, tá? Então o Bevel, ele cria essas arestas pra gente. É como se ele apertasse vários Ctrl Bs no nosso projeto, só que ele faz isso automático. E isso comba muito bem com o modificador subdivisão de superfície, tá? Então nós temos aqui o cilindro High Poly, que vai ter os modificadores, e nós temos o cilindro Low Poly, que não tem modificador nenhum, tá? Eu também diminuí aqui o topo da bala, eu estava achando muito grande, então eu dei uma diminuída, beleza? Vocês podem ver que está bem menor aqui. Continuando agora, o que a gente vai fazer? Nós iremos criar a caixa nesse vídeo, e daí, se der tempo ainda, a gente coloca a texturização nesse vídeo, mas se não, vai para a parte 2 do vídeo, tá? Então eu vou criar a caixa aqui. Lembrando que eu subi a bala um pouco para cima da origem do mundo. Não sei se eu mostrei isso ou se eu acabei cortando. Tá, eu já vou mudar o nome desse cubo com a tecla F2. E o nome será Box Ammo. Ou Ammunition. Vou selecionar apenas as vértices de cima. E vou puxar na escala Z. Mas eu vou deixar bem próximo aqui da bala. Porque eu quero que quando a tampa estiver aberta, a pontinha da bala meio que dê uma parecida e dê aquela sensação, um render bem bacana, tá? Vou agora puxar aqui, eu só vou puxar ele mais pro eixo. Não, deixar aqui e vou puxar apenas o lado direito, né? Lembrando de selecionar as partes de trás também. Vou selecionar e puxar pro eixo X, tá? Eu quero fazer uma caixa meio retangular. Então, vou vir na visão de lado agora, na ortográfica, e vou puxar a parte da frente pro Y, tá? Até ficar algo meio retangular assim, tá? Beleza, eu acho que dá pra puxar um pouco mais essa face aqui no eixo X. E acho que assim está boa a nossa caixa. Vamos então fazer a face aqui, a nossa tampa da caixa. Lembrando que nesses vídeos não terão animações, eu vou deixar um vídeo específico para animação, porque eu já vou ensinar sobre animação, beleza? O que nós iremos fazer aqui? Eu vou selecionar o modo aresta e eu vou separar essa aresta para fazer a tampa. Para a gente fazer isso, a gente aperta a tecla V. Mas aqui depende muito de onde está o nosso cursor. Por exemplo, se eu apertar V com o cursor aqui nessa parte de baixo, ele vai separar essa parte de baixo. Mas a de cima ainda vai estar conectada. E eu quero o contrário disso. Então, para resolver isso, nós pegamos essa aresta e apertamos V com o cursor em cima da face dessa área que a gente quer que seja a tampa. Então vou apertar V e você percebe que soltou aqui. E vou apertar o botão direito para resetar todas as transformações. Resetou todas as transformações. Vou voltar aqui no modo edição e vou selecionar agora a aresta de trás. Com a aresta de trás selecionada, vou mover o cursor para a seleção. Ao fazer isso, o cursor vai ficar nessa aresta. E agora nós vamos vir aqui no modo de transformação do Pivot Point e vamos mudar para cursor 3D. Agora as rotações são baseadas onde está o cursor 3D. Tanto rotações quanto algumas movimentações. Com isso eu posso agora selecionar essa face e rotacionar ela. Perceba que qualquer rotação que eu faça vem a partir do cursor 3D. E o que eu quero é rotacionar no eixo X, tá? E eu vou rotacionar menos 90 graus, tá? Agora a nossa tampa, além de estar 100% do tamanho da caixa, ela também está 100% reta aqui, tá? Isso vai ser bom para a aula de animação. Com isso, por que a gente não deu um Ctrl E? Justamente para que o tamanho aqui dessa caixa, né, esse tamanho aqui, fosse o mesmo tamanho que o tamanho da caixa 100%, sem que a gente tenha que ficar, né, adivinhando aqui os tamanhos depois, ok? Agora nós vamos fazer os últimos detalhes, que é o seguinte: modo aresta, vou selecionar essas 3 arestas, vou voltar aqui para o modo origens individuais e vou apertar E e vou mover no eixo Z. Movi no eixo Z num tamanho que eu achei interessante e vou escalonar todas para dar aquele sensação de tampa de caixa de papelão, sabe? E aqui está pronto, eu acho que está bem interessante já dessa maneira que está.
talvez essas duas partes possam ir um pouquinho mais para cima para diferenciar daquela outra lá, tá? E aqui está pronta a nossa caixa. Vamos só adicionar o modificador solidificar. Só que antes eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu apliquei o modificador e se eu escalonar bastante aqui a grossura da caixa e vir no modo Z, você percebe que ele pode estar um pouco desproporcional, né? Existem algumas maneiras de resolver isso, tá? No meu não chegou a dar tanto bug que eu queria mostrar para vocês, tá? Mas se der um problema de algumas faces não escalonar direito, você aperta Ctrl A e aplica todas as transformações, tá? Aí se você quiser, você adiciona de novo um solidificar. Que daí ele meio que vai igualar os escalonamentos aqui da nossa aresta, tá? Assim a gente já resolveria um problema. Infelizmente não apareceu para mim ali que eu queria mostrar, tá? Mas outro problema que ele vai ter aqui é o seguinte. Eu vou escalonar aqui, ó, um pouco maior. Vocês vão perceber que a grossura das tampas são maiores que as grossuras da parede da caixa, ó. Tá vendo aqui? Percebam aqui, ó. E a gente não quer isso, né? Na verdade, isso não é um problema, porque essa caixa vai ser bem fina. Porém, é um problema na hora da gente exportar animações no FBX, como eu mostrei no vídeo lá do Sketchfab e do Fab, porque alguns programas podem acabar unindo as vértices por elas estarem muito próximas quando a gente exporta o nosso arquivo FBX, tá? Então, para resolvermos isso, é bem simples. Eu vou vir aqui e vou deixar, como a caixa da tampa é o tamanho que é o tamanho mais grosso, eu vou usar ela como referência para definir o tamanho da grossura do resto da caixa, tá? Das paredes da caixa. Eu acho que esse tamanho já está interessante, tá? A única coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Teria uma maneira de resolver isso que seria nós manualmente acrescentarmos aqui cortes, tá, na caixa, mas isso ia gerar muita aresta desnecessária pra gente. Sem falar que talvez pudesse não resolver o problema, porque uma vez que eu faço isso, né, eu teria que fazer isso, teria que fazer assim, ó, na parte de cima, e isso ia ficar muito chato e ainda poderia dar um problema nessa região aqui, ó, né, quando a gente exportasse no Sketchfab ele poderia mesclar. Então, a maneira que eu gosto de fazer isso para esse projeto que é mais simples é o seguinte. Eu vou aplicar o solidificar e manualmente aqui eu vou selecionar as faces aqui de dentro que eu quero escalonar. Perceba que como essa parte está tão próxima, quando eu dou o scroll do mouse eu consigo quase ver a face aqui, de tão próxima que elas estão. E eu vou vir na visão ortográfica, tá? Tem que ser na visão ortográfica, porque senão quando a gente escalonar, ó, ele vai mexer no tamanho. E a gente não quer mexer no tamanho. E vou vir aqui no canto da visão e vou escalonar até o tamanho ficar rente aqui com o tamanho da caixa da tampa, ó. Escalonar aqui e deixar meio que na metade entre os dois, tá? Ao fazer isso, a gente já resolveu uma boa parte do problema, porém aqui no eixo Y ainda dá para melhorar. Então eu vou vir aqui no eixo Y e vou escalonar, só que agora vai ser só no eixo Y, tá? Então S e eixo Y. Deixa eu ver uma coisa aqui. S e eixo Y. Feito isso, agora sim está resolvida a nossa tampa aqui, beleza? Ele não está mais tão próximo, né? Se eu der zoom aqui, já não atrapalha tanto, tá? E se você quiser, você pode aumentar ainda mais, ok? Lembrando de uma coisa aqui, por padrão, as áreas da tampa aqui já ficaram mais grossas, então você pode mexer aqui só nessas duas se você quiser depois. E também vou arrumar o chão da caixa aqui para ele também ficar mais alto, beleza? Vou puxar aqui no eixo Z e deixar ele mais ou menos aqui, né? E deixa eu ver se na visão 3, se essa face ainda não está muito próxima. Eu acho que elas ainda estão muito próximas, tá? Isso já não daria mais problema no Sketchfab, mas eu vou escalonar aqui. Na verdade eu vou mover apenas essa face aqui para o eixo Y, tá? Essa aqui da frente, vou mover ela bem lentamente no eixo Y. Aí. Agora já acredito que esse problema já será resolvido e não teremos mais esse bug, ok? Feito isso, está pronto as nossas modelagens, tanto da bala quanto da caixa da bala, beleza? E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e te aguardo no vídeo onde a gente vai texturizar e colocar os materiais aqui para finalizar o projeto.